Ninguém acreditava quando ele dizia que estava bem financeiramente. Ele não tinha carro novo, não postava viagens, não falava de investimentos. Mas aos 42 anos, enquanto pessoas que ganhavam o dobro do salário estavam endividadas, ele tinha algo raro: liberdade. E tudo começou com uma decisão aparentemente insignificante. Essa é uma história real, e talvez seja uma das mais desconfortáveis que você vai ouvir hoje. Durante anos, Marcos viveu exatamente como a maioria das pessoas. Trabalhava muito, ganhava pouco mais de um salário mínimo e repetia a mesma frase todo mês: quando eu ganhar mais, aí sim eu organizo minha vida financeira. O problema é que esse quando nunca chegava. Sempre que sobrava algum dinheiro, ele gastava. Sempre que apertava, recorria ao cartão. E sempre que pensava em investir, desistia com a mesma desculpa: isso não é pra gente como eu. Até o dia em que algo mudou. Em uma conversa casual no trabalho, Marcos ouviu um colega dizer algo que parecia absurdo: eu prefiro guardar dinheiro mesmo passando vontade. Naquele momento, Marcos riu. Passar vontade? Para guardar dinheiro? Aquilo parecia coisa de gente rica ou maluca. Mas a curiosidade ficou. Alguns dias depois, ele descobriu que aquele colega ganhava praticamente o mesmo salário que ele. A diferença? Enquanto Marcos estava afundado em dívidas, aquele homem tinha uma reserva suficiente para viver meses sem trabalhar. Marcos ficou incomodado, não com o colega, mas com ele mesmo. Foi a primeira vez que ele percebeu algo doloroso. O problema não era quanto ele ganhava, era como ele decidia. Naquela semana, ele fez algo simples, mas radical. Pegou um papel e escreveu tudo o que gastava. Cada café, cada delivery, cada compra por impulso. E o choque veio rápido. Mais de 30% do dinheiro dele sumia em pequenos gastos que não traziam nenhum benefício real. Não era luxo, era desatenção. Foi aí que ele tomou a decisão que mudaria tudo. Marcos não tentou ficar rico. Não entrou em investimentos milagrosos. Não fez renda extra mirabolante. Ele apenas decidiu pagar a si mesmo primeiro. Todo mês, assim que o salário caía, ele separava uma quantia, pequena, quase simbólica, antes de qualquer gasto. Às vezes R$ 50, às vezes R$ 100. E prometeu algo simples: não tocar nesse dinheiro. Nos primeiros meses parecia inútil. O valor era pequeno demais. O esforço parecia grande demais. Mas algo começou a mudar. Marcos passou a pensar antes de gastar. Começou a dizer não para compras automáticas. Aprendeu a diferenciar desejo de necessidade. E, sem perceber, estava treinando algo muito mais valioso que dinheiro: disciplina financeira. 3 anos depois, a surpresa. A empresa onde Marcos trabalhava passou por cortes. Pessoas entraram em pânico. Algumas choraram. Outras aceitaram qualquer acordo por medo. Marcos respirou fundo. Ele tinha uma reserva. Não era fortuna, mas era liberdade. Enquanto outros tomavam decisões desesperadas, ele pôde escolher com calma. Hoje Marcos não é milionário, mas ele não vive refém do salário. Não tem medo do fim do mês. Não aceita qualquer condição por necessidade. E tudo começou quando ele parou de perguntar: quanto eu ganho? E passou a perguntar: que tipo de decisão eu estou tomando? A verdade é simples, mas dura. A maioria das pessoas não está presa porque ganha pouco. Está presa porque consome alívio imediato em vez de construir opções. Cada decisão financeira é um voto, ou para o conforto momentâneo, ou para a liberdade futura. E essa escolha acontece todos os dias. Se essa história fez você refletir, talvez seja a hora de olhar para suas próprias decisões. Não amanhã. Não quando ganhar mais. Hoje. Porque o futuro financeiro de alguém comum pode mudar com uma decisão que parece pequena demais para fazer diferença, mas faz.